Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. Expiações terrenas. Létio. Este industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de uma maneira horrível. Uma caldeira de verniz fervendo pegou fogo e tombou sobre ele. Num piscar de olhos, o seu corpo ficou coberto de material incandescente e ele logo percebeu que estava perdido. No momento do acidente, ele estava na oficina apenas como um jovem aprendiz e ainda teve ânimo de ir até a sua casa, que ficava a uns 200 metros de distância. Quando lhe prestaram os primeiros socorros, as carnes já dilaceradas caíram aos pedaços, sendo possível ver os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a terríveis sofrimentos. Apesar de tudo, conservou toda a presença de espírito até o último momento, pondo em ordem os seus negócios com perfeita lucidez. Durante toda essa cruel agonia, ninguém ouviu dele um só gemido, uma só queixa, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de caráter meigo e afetuoso, estimado por todos aqueles que o conheciam. Abraçou as ideias espíritas com entusiasmo, porém com pouca lucidez. Pelo fato dele ser médium, foi vítima de inúmeras mistificações, que, no entanto, nada lhe diminuíram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, beirava a ingenuidade. Evocado na Sociedade Espírita de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois da sua morte, e ainda sobre a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: Uma profunda tristeza me oprime. Estou ainda espantado pela minha trágica morte. Parece que eu estou sob os ferros de um carrasco. Como sofri! Como eu sofri! Estou trêmulo. Ainda sinto o cheiro repugnante da minha carne queimada. Meu espírito culpado sofreu essa agonia por 12 horas, mas ele sofreu sem reclamar, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha esposa bem-amada, não chore por mim, porque em breve essas dores vão se acalmar. Na verdade, eu não sofro mais, porém a lembrança neste caso equivale à realidade. O meu conhecimento sobre o espiritismo me auxiliou muito. Agora eu vejo que sem essa crença consoladora, eu teria permanecido mais tempo no delírio em que fui jogado pela morte horrível que sofri. Eu tenho comigo um espírito consolador que não me deixou desde que exalei o meu último suspiro. Eu ainda estava vivo e já o via ao meu lado. Parecia ser um reflexo das minhas dores, que me dava vertigem e me fazia ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo da guarda, que silencioso e mudo me consolava pelo coração. Assim que eu me despedi da terra, ele me disse: Vem, meu filho, vamos tornar a ver o dia. Então eu respirei mais livremente, acreditando sair de um sono terrível. Perguntei pela esposa amada, pelo rapaz corajoso que me foi devotado, e o anjo me disse: Meu filho, estão todos na terra, e você está entre nós. Eu procurava o meu lar, onde o anjo me deixou entrar. Lá vi todos chorando, pois a tristeza e o luto haviam invadido aquela agradável morada, outrora tão sossegada. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo, e muito comovido, disse ao meu guia: Ó meu bom anjo, vamos sair daqui. Sim, vamos sair, respondeu o anjo. Vamos procurar o repouso. Depois disso, tenho sofrido menos, e se não fosse a visão da minha esposa inconsolável e a tristeza dos meus filhos e amigos, eu seria quase feliz. O meu bom anjo mostrou-me a causa da morte tão horrível e dolorosa que eu tive, e por isso vou instruí-los, vou confessá-la. Há cerca de 2 séculos mandei queimar numa fogueira uma jovem donzela inocente de mais ou menos 12 a 14 anos. Ela era acusada de quê? De ter sido a cúmplice de uma conspiração contra a política do clero.
Eu era cidadão italiano e juiz da Inquisição. Como os carrascos não ousavam tocar o corpo da pobre criança, eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó, como é grande a justiça de Deus! Eu me submeti a esta justiça e tinha prometido a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que eu tive força para manter o compromisso. Não reclamei e o Senhor me perdoou. Ó meu Deus! Porém, quando se apagará da minha memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é o que me faz sofrer. É preciso, portanto, que ela me perdoe. Ó, vocês adeptos da nova doutrina, que com frequência dizem: não lembramos o que fizemos nas encarnações anteriores, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos. Meus irmãos, bendigam a Deus, porque se Ele lhes deixasse acessar alguma lembrança do passado, seus corações não teriam mais nenhum descanso na terra. Será que vocês, perseguidos sem parar pelo remorso e pela vergonha, poderiam ter um único momento de paz? O esquecimento na terra é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa pela resignação com que eu suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Essa é a promessa que acaba de fazer o meu bom anjo da guarda. Nota de Allan Kardec. O caráter do Sr. Letil, na última encarnação, mostra quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que ele teve foi o resultado do seu arrependimento e das boas decisões que previamente tomou. Mas isso por si só não bastava. Era preciso consolidar essas boas decisões com uma grande expiação. Era preciso que ele suportasse como homem o que impôs aos outros e ainda mais. A resignação, nessa terrível circunstância, era a sua maior prova. E felizmente ele não falhou. Por certo, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para lhe sustentar a coragem, pela fé sincera que esse conhecimento lhe deu sobre o futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas com resignação, dizendo: Deus é justo, logo eu devo tê-las merecido.